Oi, gente, bom dia. Pessoal do nono ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje, que será uma revisão para a avaliação que vamos fazer semana que vem, certo? Então, pega a caneta, o caderno, inclusive o exercício que eu vou passar aqui sobre a aula vai ser ditado, então você vai ter que prestar atenção no vídeo para responder, certo? Para começar, eu coloquei aqui uma foto da tabela periódica, porque tinha gente que estava com dúvida, né? Pessoas que estavam com dúvidas sobre a tabela periódica. Deixa eu apagar aqui, que eu estava antes riscando, né, gente? Essa coisa de criança. Para testar a caneta, mas ok. Pronto. Por que é importante, né, estudar a tabela periódica? Porque ela é um assunto que vai cair muito em química quando vocês forem fazer primeiro, segundo, terceiro ano. Então, por isso que já vamos estudando, né? Os livros já vêm apresentando agora no nono ano, principalmente porque ela também ajuda a entender quais são os elementos que estão disponíveis na natureza. E nessa imagem aqui a gente pode ver, né? O hélio, por exemplo, é encontrado nos balões, esses balões de festa que são mais leves, porque o gás hélio, ele é mais leve. E também tem o flúor aqui representado para essa escovinha de dente, porque ela é utilizada muito pelo pessoal aí da odontologia, né? Quem nunca fez um uso de flúor? Até na escola, tem escolas que marcavam um dia específico para todo mundo fazer o uso do flúor. Tinha gente até que faltar nesse dia, né? Então, também tem aqui representando o cálcio, que é um componente bem importante dos nossos ossos. O cálcio, sem o cálcio, os ossos ficam esfarelados, né? E dá isso aí também o processo de doença da osteoporose, que é quando tem pouco cálcio no osso. Então, os elementos são muito importantes e são bem abundantes na natureza. A gente também tem aqui a prata, o ouro. Bem, a tabela específica padrão é essa, né? E agora, tia, eu tenho que decorar isso. Teve gente que me perguntou isso. Tenho que decorar, tenho que saber, é muito difícil. Gente, eu tenho certeza que se você prestar atenção nessa aula, não vai ser difícil de você entender, nem de lembrar, né, para que serve a tabela e como usar. A gente tem que entender que a tabela periódica ela não é feita para a gente decorar, mas é para consultar. Como é que eu vou consultar se eu não conheço? Não é mesmo? Então, observando aqui, você já vê duas regras, uma aqui, vertical e outra horizontal. Na linha horizontal, a gente vai ter os períodos da tabela. Então, a gente tem os períodos de 1 a 7. E na linha vertical, essas linhas verticais, a gente vai ter de 1 a 18 os grupos ou famílias da tabela periódica. E vamos ter os elementos representados por letras ou siglas, né? Hidrogênio, lítio, qual outro que é fácil aqui de identificar? O carbono, cálcio, que a gente acabou de falar, hélio, flúor, também oxigênio, N, nitrogênio, C, carbono, S, enxofre. Alguns são mais difíceis, né? Porque enxofre já não... O E não lembra muito a sigla S, mas outras são fáceis, né? Como esse já aqui, como flúor e oxigênio. Observando, a gente também vai ver cores. Por que que algumas tabelas têm cores diferentes das outras, né? Algumas apresentam essa parte do meio aqui, do 21 ao 30, em vermelho, outro em branco, e só aqui que fica colorido, do 1 ao 87 fica colorido. Por quê? Isso vai de cada autor, né? Mas a gente precisa entender a partir dessa reguinha aqui. Como eu falei, a gente tem o período e aqui as famílias ou grupos. Se eu falar, me diga qual é o elemento que está no terceiro período, da tabela periódica, na segunda família, ou no segundo grupo. Você vai olhar, terceiro período, segunda família, magnésio, certo? Me diga agora qual é o elemento que está no 14º grupo e no segundo período na tabela periódica. Aí você vê aqui, ó, o carbono, 14, ou pode ser um desses aqui, mas se eu falar, por exemplo, que é um elemento que a gente encontra na respiração humana, você vai lembrar o carbono. Enfim,
Também os elementos químicos, ele tem as siglas, as representações. Tem um númerozinho aqui em cima, que é o número atômico, a sigla em si, que é o símbolo químico, o nome do elemento e o peso atômico, que vem sempre aqui embaixo. Aqui está meio ruim de ler, mas na tabela que eu entreguei para vocês no primeiro trabalho, vocês vão ver bem melhor. Sempre tem esses números aqui embaixo, ó. Inclusive, tem uma atividade que vocês vão fazer na avaliação de vocês, que é para organizar os elementos de acordo com a massa atômica. Os elementos mais leves primeiro, aí depois vai listando até o elemento mais pesado. Como é que eu vou saber, Tia? Como um é mais leve e outro é mais pesado? Como eu vou saber, professora? Eu vou olhar aqui em cima, aqui embaixo, o peso atômico ou massa atômica. Por exemplo, o peso atômico do sódio, 22,990, ele é menor do que o peso atômico do césio, por exemplo, que já é mais de 100. Entende? Outra coisa da tabela periódica são os componentes. A gente vai ter os não metais. Aqui tá fácil de enxergar os não metais, ó. Estão em verde: carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio. Vamos ver e observar aqui também os metais alcalinos, esses daqui, laranja mais escuro, do lítio, 3 até o frâncio, 87. E outros também, como lantanídeos, aqui, que são menos encontrados na natureza, e actinídeos, que estão aqui em roxo, do 90 até o 103. E por que esses não são muito encontrados, professora? Porque eles são elementos radioativos. Elementos radioativos, eles se transformaram, eles se transformam o tempo todo. E aí eles são até elementos que podem modificar as células. E por isso são até perigosos, né? Trabalhos radioativos, como o pessoal que trabalha com raio-x também, é justamente por isso, porque esses átomos, esses elementos, eles se transformam. E esses elementos podem transformar as moléculas do nosso organismo. Há também a diferença entre átomo, molécula e elemento químico, certo? Então, não são a mesma coisa. O átomo, a gente lembra da representação química de Rutherford, que a gente viu lá no começo, acho que foi a primeira aula. E o que é átomo? É justamente um núcleo central de carga positiva, prótons, no meio, e de carga neutra ao redor, que é o nêutron. Isso tudo aqui com camadas de valência, que são esses círculos, que possuem elétrons, que são essas bolinhas que estão ao redor. Aqui na primeira camada de valência, a gente vai ter duas bolinhas, que são dois elétrons. Na segunda camada de valência, 4. A primeira camada de valência é denominada de K, ela é a K. A segunda, a camada L. Não, a letra K e M, tá? A molécula são quando existem dois ou mais átomos diferentes ligados uns aos outros por ligação covalente. Então, a gente tem um átomo de hidrogênio ligado a um carbono, outro átomo de hidrogênio ligado aqui ao mesmo carbono, e o terceiro átomo de hidrogênio. Átomos de hidrogênio com um átomo de carbono. Então, são átomos diferentes ligados por ligação covalente, que é uma ligação muito forte. Aqui também tem outra ligação de um carbono para outro, de um carbono para oxigênio, outra ligação covalente do oxigênio para o hidrogênio. Porque para formar uma molécula que vai ser responsável por mandar informações para o organismo, por exemplo, tem que ser uma ligação muito forte, né? Átomos ligados para passar a informação direito. Também a gente vai ter a representação do elemento químico, que é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons dentro do núcleo. O ferro aqui está representado, aqui tem a massa atômica do ferro e o número representado na tabela periódica. Dessa forma, o átomo, ele tem os prótons dentro que são positivos e tem as camadas de valência. A molécula é formada por vários átomos ligados por ligação covalente. O elemento químico são átomos com o mesmo número atômico e com a mesma quantidade de prótons no núcleo, dá para entender? E o elemento químico ele é representado assim, como está o ferro. É bem diferente, né? Só para não confundir. Também temos a representação do elemento químico. Aqui a gente tem o enxofre.
que é encontrado também no nosso organismo. E o número de massa do elemento vem aqui em cima, no caso do enxofre é 32. E que número de massa é esse? É a quantidade, vamos dizer assim, é o peso atômico do enxofre. E o número atômico é a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo do enxofre. E o S é a representação química ou o símbolo químico. Outro exemplo, o sódio, presente no sal de cozinha comum. A gente vai ter aqui também, ó, a representação da tabela periódica, que é o número atômico, 23, e aqui o peso atômico, que é 11. O número atômico, no caso, que é 11. E o número de massa. Então, voltando, aqui é o número de massa, o número realmente do peso atômico, e aqui é a representação na tabela, certo? Então, para a gente concluir, né, o átomo ele é a menor parte da matéria, e um conjunto de átomos vai formar as moléculas, por que ligação? Ligação covalente. E o conjunto de moléculas vão formar as substâncias. Então, vários átomos se unem por ligação covalente, e aí a gente tem as moléculas. Beleza, as moléculas estão lá, e elas começam a interagir e formam as substâncias. A questão número 1. Vou escrever aqui. Não vou escrever a questão, vou só colocar o número 1. A questão número 1, que vocês vão responder aí no caderno hoje, é: o que são moléculas? Certo? Moléculas. A caneta é muito ruim, gente. Então, moléculas, né? Dá para entender. O que são moléculas? Isso aqui só quem assistiu o vídeo vai saber. Pronto. A questão número 2. Você vai tirar um print daqui e vai dizer qual é o número atômico desses dois e qual é a massa atômica. Tá certo? Quem é o número atômico? O número atômico e quem é a massa atômica. Beleza? Então, vou ficar esperando aqui. Só são essas duas questões para hoje, porque é mais a revisão da nossa avaliação, certo? Tchau. Qualquer dúvida, eu estou online.